Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula síncrona. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o Alexson Almeida, né, professor de ambientação ao AVA. E a proposta dessa noite é nós discutirmos os arquivos, o uso de ambientes de videoconferência, aula à distância, comentarmos sobre a estrutura do curso IAD e depois vou falar sobre as avaliações. Ao longo das explicações, vocês podem estar anotando as dúvidas para discutirmos no final, ou fiquem bem à vontade de interagir via chat, ou até melhor se levantar a mão e questionar. Aí até vou pedir para o Giancarlo, né, que é o nosso tutor, para que, se for relatos via chat, que ele nos comente aqui, que a gente consiga responder, então, de forma instantânea. Tá? Eu quero só fazer uma lembrança aqui, pessoal, é que assim, a nossa disciplina ela finaliza esse mês. Então, ela é 15 horas e finalizamos as atividades no dia 24. Eu vou abrir as atividades para vocês, então, no dia 21, com a ideia de que vocês finalizem no dia 24. Consigo até antecipar uma das atividades, né, ainda para essa semana, mas conforme a gente organizou ali, eu quero mostrar para vocês até, depois eu vou colocar no Moodle ali, para que a gente consiga mostrar qual foi o nosso objetivo, né? Fazer com que então vocês assim, ó, pedir para com que vocês entreguem no prazo, porque nós temos que finalizar nossa atividade ainda esse mês, tá? Então, qualquer dúvida é só colocar ali, tá? E aí a gente vai estar discutindo, tá? Sobre as informações, não, as dúvidas de vocês. Vou entrar aqui na nossa disciplina. Ver se vai. Olá, boa noite. O professor está falando, eu não estou pelo. O professor está falando? Porque eu não estou escutando. Alguém pode me informar? Eu também não tô escutando, né? Eu não tô vendo também ele na câmera, hein?
Professor, com licença, desculpa te interromper, mas eu não sei se os demais também estão conseguindo te ouvir. Eu só estou vendo se eu passar o slide, mas eu não te escuto, tá? Se mais alguém tiver com esse mesmo problema, por favor, levanta a mãozinha só para poder eu ver se é somente eu mesmo ou se está todo mundo desse mesmo nível aí. Tá todo mundo com esse problema, ninguém tá ouvindo. Todo mundo. Boa, boa, galera. O Jean Carlos, tem como você dar ajuda ao professor aí? Pelo jeito ele também não tá ouvindo a gente, viu? Vamos levantar a mão aí, ó. Aí ele vai ver a notificação lá. Aí ele vai mandar nós falar e nós não vamos falar nada. Então, tá difícil, não tô ouvindo nada. Viu? Alguém tá no telefone no PC também, não? Ao mesmo tempo? Oi, pessoal, estão escutando? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Nossa senhora, depois do Agora boa sim. noite. Agora Nossa, sim. nossa senhora, depois do boa noite, ficou tudo mudo. Pois é. Ninguém vai ouvir Nossa, nada. pessoal, e ninguém conseguiu me avisar, né? A gente estava aqui falando. Nossa, aí eu comecei a ver vocês assim, eu dando risada e tal, e nossa. Bom, agora me enxergo e me escuto, é isso? Só Ouvindo, escuta. não vendo. E vendo o slide. Só Só escuta. Só escuta. Nossa senhora, que falha, escuta. hein? São as luzinhas do fone, professor. Eu vou confessar, foi o fato do Inter ontem não ter ganho, me deixou abalado. Aquele jogo me quebrou. Pessoal, então boa noite a todos, tá? Eu acredito que perdi acho que toda a minha fala, né? Vamos lá. Então eu dizia o seguinte, pessoal, que o objetivo da nossa disciplina é vencer essas duas unidades. Ela foi dividida em duas unidades. Uma primeiro, que é essa parte vocês chegaram a escutar ou não? Quando o senhor começou nos slides aí, quando o senhor abriu isso daí, o senhor sumiu e não escutei nada mais. Tá bom. Pessoal, então vai lá, desculpa, mas vamos lá, agora sim. Então, a nossa disciplina, ela finaliza esse mês, tá? Ela é uma disciplina de 15 horas. Então, por isso que a cada unidade eu tentei colocar para vocês o número de horas que eu imaginei que vocês levassem para fazer as leituras, e contando também esse tempo síncrono sobre a unidade 1 e a unidade 2, tá? Então, na unidade 1, a gente finaliza hoje, porque entrando aqui na unidade 1, vamos lá, a gente começou a falar sobre essas orientações aqui da unidade 1, nós destinamos um tempo de 9 horas de atividade, né? Leitura mais aula síncrona, e nós vencemos esse conteúdo aqui, ambiente OAVA. Lembram? Vocês estiveram aqui conosco aqui na segunda-feira passada. Então, nós trabalhamos ambiente OAVA. Lembram disso? Podem fazer um positivo aí, ou uma fala. Bom, aí a ideia é a gente, então, hoje, vencer esse uso de ambientes de videoconferência, esse aqui, e com isso a gente encerra a primeira unidade, a unidade 1. E isso não quer dizer que eu vou desabilitar, ela vai continuar lá, porque provavelmente vocês vão continuar a precisar dessas informações, desse conteúdo, para fazer as atividades, tá? Bom, finalizada a unidade 1, depois da minha fala a respeito do uso de ambientes de videoconferência, nós vamos vencer a nossa unidade 2.
E aí vocês observam o seguinte, ó, que eu coloquei já um artigo que eu vou comentar, que é sobre as orientações da unidade 2. Aqui eu relato o que é para vocês fazer, qual é o nosso objetivo. A ideia é que a gente vença esse conteúdo aqui na aula de hoje, nesse encontro síncrono, educação à distância. Depois vou fazer uma fala rápida a respeito dessa aula EAD aqui, em que eu coloco aqui já uns áudios, e confesso para vocês, é horrível de fazer isso, de explicar slide, né, gravando, mas tá valendo. Acho, se for bom para vocês, então tá valendo. E vamos comentar sobre esse material de apoio, e aí eu coloco aqui como uma leitura obrigatória na concepção e legislação sobre o EAD, tanto a apresentação quanto nesse outro arquivo aqui que é produzido no curso de formação de professores, vai fazer com que vocês, então, um deles vocês tenham que ler, vocês vão observar assim, ó, que os dois é o mesmo conteúdo, que difere é que a apresentação, ele tem um resumo. E isso foi uma aula que eu e uma colega demos num outro curso aí, no Formação de Professores, e que ele vai retratar ou vai mostrar um material de pesquisa nosso referente às evoluções da educação à distância. Hoje nós pensamos assim, ó, a educação hoje está mediada por tecnologias. Hoje nós utilizamos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, nós utilizamos ferramentas de interação, nós utilizamos as ferramentas aí de videoconferência, né? Mas nem sempre foi assim. E, de certo modo, a educação à distância ela não é de hoje. Então, esse conteúdo aqui vai servir para que vocês, então, consigam identificar a evolução da educação à distância. Eu coloco, sim, é bem verdade, também material de apoio complementar, tá? Vocês, tendo tempo, façam uso, né? Acho que é bem interessante que vocês, assim, utilizam esse material aqui. Ó, aqui eu coloco aqui uns conceitos e a história da educação à distância, né? Num arquivo, num outro arquivo do Mohan, que também ele contempla em 3 páginas, o que são os conceitos e os desafios da EAD. A legislação em EAD, isso aqui eu busquei, achei a legislação de Estado, né, sobre a educação à distância de cada Estado. Como nós somos representados aqui por 22 estados, tem estudantes de 22 estados, né? E isso faz com que a gente também consiga compreender uma diferença da modalidade de educação à distância de um estado para outro, né? E o estado da arte, que é aqueles que têm tempo de ingressar e um desejo de conhecer um pouco mais sobre a educação à distância, pode se servir também desse conteúdo. Bom, vamos lá. Esse aqui, pessoal, aí depois disso a gente vai comentar então sobre esses textos explicativos aqui e depois a gente volta a falar sobre a avaliação. Até aqui tudo ok, pessoal? Agora sim, estão me escutando? Sim, ok. Show de bola. Pessoal, eu aumentei aqui, ó. Eu fiz tudo uma espécie de mapas mentais aqui para tentar, assim, de certo modo, facilitar, para não ficar só texto, né? E acredito que ficou de fácil compreensão. Mas assim, ó, esse aqui é o nosso último assunto da primeira unidade. Vamos lá. Ambientes de videoconferência, tá? É o último assunto da primeira unidade. Então, aqui eu relato algumas experiências que tive sobre, na verdade, ambientes de videoconferência, esses tipos de plataformas, principais recursos, e aqui eu trabalho com menus, ó, a usabilidade de recursos interativos, boas práticas para reuniões eficazes, segurança e privacidade, aplicações em diferentes contextos. Então, eu trabalho aqui nessa linha aqui, com menus, e cada um desses menus aqui, ele vai dar opções dos que a gente chama de submenus. Vamos lá. Ambientes de videoconferência se tornaram essenciais para a comunicação remota, especialmente em empresas, educação e interações sociais. Imaginam só, pessoal. Hoje, e aí é eu que estou dizendo, né, que os cursos, e aí trazendo para a área da educação, os cursos
que não forem mediados por tecnologia, eu não acredito em ter qualidade no ensino, porque se não há uma interação entre os atores envolvidos na aprendizagem, dificilmente vai ter sucesso, tá? Da mesma forma que a gente pode citar esses ambientes de videoconferência, trazendo para a área empresarial, é a possibilidade dos colaboradores também não estar necessariamente no mesmo ambiente físico. Hoje, você consegue, e aí as empresas americanas estão aderindo a esse processo de contratar brasileiros e não requer que eles morem em outros países, e aí trabalham em todos os estados. Quer dizer que isso tem facilitado bastante, né? Isso é muito bom. Bom, que tipos de plataformas existem, né? Então, existem diversas videoconferências, né, que apresentam características diferentes. E aqui eu cito para vocês, ó, dessas aqui, eu coloquei como uma nova a Jitsi Meet. Essa é a única que daqui que eu ainda não trabalhei, nem como aluno, nem como professor. Mas achei interessante por ela ser free, código aberto, se consegue utilizar. Então, vamos colocar aqui. A Cisco, para os cursos da Cisco, utilizam essa tecnologia, o Cisco Webs, que ela permite com todos esses cursos de formação da Cisco. E aí eu começo questionando, alguém daqui já fez algum curso da Cisco? Jonatas, beleza, daí tu utiliza essa ferramenta, né? Isso. Perfeito, tá? Nós aqui também, nós fizemos uma parceria com a Cisco, nós aqui Instituto, e então muitos dos meus colegas são professores, multiplicadores também, então se capacitaram e aí depois eles atuam também como professor, tá? Não é o meu caso, eu apenas fui aluno. A Microsoft, né, Teams, o Google Meet, o Zoom e a ferramenta que nós estamos utilizando, né? A Google Meet, só para a Google Meet, nós começamos a trabalhar no período pandêmico, em 2020, com o Zoom. E aí os institutos federais, eles compraram um serviço da Google Meet, que até então tinha condições de participar 100 estudantes. Como tinha que ter o recurso de gravação, automaticamente aumentou esse número. Então, nós utilizamos o Google Meet. E aí vocês me perguntam assim, ó, mas e por que não estamos utilizando o Google Meet hoje? Porque, na verdade, os IFES não... E agora eu falo pelo Farroupilha, em que tem a parceria com a UAB, elas não compraram a licença de uso. E isso faz com que nós poderíamos utilizar até o máximo 100 pessoas no mesmo ambiente. E ainda não tínhamos condições de gravar. Foi por isso que a gente achou na webconferência da RNP essa solução. Tá? Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Sim. Vi que a minha imagem travou ali para mim. Aqui eu coloco algumas características para tentar diferenciar uma ferramenta da outra. Mas num contexto geral, todas elas têm o mesmo objetivo, essa possibilidade de troca de imagem e de áudio, né? É o que a gente chama de videoconferência ou webconferência, né? Eu consigo não só enviar, mas também receber através de áudio e vídeo. E aí existem algumas características desses ambientes que quando vocês empreendedores, quando tiver o negócio de vocês, ou se já tem, você na hora de contratar, o que tem que cuidar são as questões dos serviços que cada ambiente desses podem oferecer. A questão de compartilhamento de tela, isso permite que vocês consigam exibir apresentações, vídeos. A questão da gravação de reunião, isso é fundamental, né? A pedido de vocês, né? No momento que eu li, eu comentei do pedido que foi feito para gravar nossos encontros síncronos. Isso fez com que a gente então utilizasse esse URNP, porque então é fundamental para esse serviço, tendo em vista que os demais a gente não tem um serviço contratado. A possibilidade de salas simultâneas, em muitos momentos vocês podem estar falando para grupos de pessoas diferentes. Por exemplo, eu numa empresa vou conversar com alguém lá do setor administrativo, alguém do setor financeiro, e eu consigo falar, e esse meu
a minha fala consegue atingir esses dois grupos. Eu consigo também, no quadro branco, trabalhar com uma possibilidade de fazer assim anotações, né? Isso é bem interessante, essa ferramenta. E na ferramenta da Google Meet, né, que é pago, a gente consegue fazer como se fosse o uso da lousa digital. Então, eu já tive essa experiência de dar uma aula e está mostrando algumas informações de riscar. É bem interessante, mas é na versão paga. E também com essa possibilidade, assim, também de vocês interagir via chat, né, de uma forma interativa. Professor, eu tenho uma dúvida aqui no chat, que o Ricardo perguntou. A título de curiosidade, se o Ziff tem parceria com a Microsoft, por que não utilizam o Teams? Pois é, mas até hoje eu ainda estava olhando sobre a questão do Teams. Eu não sei te responder por quê. Não sei te responder por quê, mas é uma questão assim que eu posso até enviar a direção de ensino de educação à distância, a DAD, né, para responder isso aí. É uma possibilidade, tá? Eu sei que todas hoje as capacitações e as reuniões que eu tenho participado têm sido por esse ambiente que eu estou utilizando aqui com vocês. Nós utilizávamos antes o Google Meet, tá? Mas eu vou ficar devendo essa resposta, Giancarlo. Quem perguntou, por favor? O Ricardo. Ricardo. Tá, Ricardo, vou ver essa questão e dou o retorno, tá bem? Obrigado. Qualquer coisa é só parar e questionar, tá? Bom, a usabilidade de recursos interativos, né? Então, utilizar chat, reações de enquetes para maior engajamento. Agora eu começo a dar risada porque me lembrei de que eu estava falando e vocês não escutando. Nós, de certo modo, teríamos que criar uma forma de compreender, porque isso aí, o que aconteceu comigo, ele é comum de acontecer, né? Em outros momentos, né? Eu como ouvinte, também tinha momentos que alguém estava falando e, na verdade, eu estava com o microfone desligado. Nós tínhamos que criar uma possibilidade de dar um aviso, né? Bom, mas vamos lá. Uso de quadros brancos digitais, né? Então, como se fosse uma lousa digital. E a questão, assim, dos aspectos também, a questão da moderação e participação do controle de áudio e de vídeo. Aqui, pessoal, quando vocês forem, então, organizar uma reunião, uma aula, boas práticas para que essa reunião seja eficaz. Eu me lembro na aula inaugural de vocês que a coordenadora a todo momento, tem alguém com o microfone aberto, então a todo momento ela estava chamando a atenção. Aquilo em muitos momentos incomoda, né? Então, às vezes são 100 pessoas dentro de uma sala. Se eu estou falando em sala física e quando há um entra e sai, isso nos atrapalha, né? Então, numa aula, numa reunião, então tem bastante pessoas numa sala física e aí um entra e sai, isso acaba atrapalhando. Aqui, quando nós fizemos essa reunião utilizando recursos midiáticos e também quando tem alguém com áudio, também isso acaba nos atrapalhando, né? Então, sempre verificar se o áudio e vídeo antes para que evitar, então, problemas técnicos. Escolher um ambiente adequado, né, com uma boa iluminação e um fundo organizado, isso também é foco. Respeitar o tempo e o foco da reunião para ter uma maior eficiência, né? Então, se eu vou ficar 3 horas síncronas, não vai render, não vai valer. E manter sempre o microfone desligado quando não estamos falando, né? Também assim, acho que eu não sei qual foi o colega, foi o Jonas que comentou a respeito dos fones de ouvido, né? Isso aí facilita bastante também, né? Eu consigo escutar hoje também com uma melhor qualidade de som, evita eco, né? Então isso aí é bem pertinente, né? Também nós temos que ter assim questões de segurança. Eu acho que é bem comum a gente ir lá no chat colocar com muito cuidado o que a gente registra, né? Nós temos que ter esses cuidados, né? Então isso são assim umas políticas de segurança e de boas práticas para ter uma reunião eficaz.
Aqui, pessoal, a gente faz alguns apontamentos, né, de como aplicar os diferentes contextos. Então, no uso da educação, o uso de eventos, de que forma nós podemos aplicar esse ambiente corporativo, tá? Então, acho que fizemos só esses relatos. Agora, vocês observam o seguinte, ó, em todos os slides a gente coloca ali questionário por fórum. Então, se vocês têm alguma colocação, beleza. Vocês observem que a gente tem respondido os fóruns de vocês, tá? E acho que esse conteúdo está claro aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, tudo Não. claro. Beleza. Então, dando sequência, pessoal, nós vamos para o outro slide. Uma dúvida que tem aqui no chat. Professor, como as plataformas de ensino garantem a privacidade e a proteção dos dados dos alunos? Dúvida do Isaac. Ô, Isaac, tu pode responder? Giancarlo, tu pode repetir a pergunta, por favor? A dúvida dele é como as plataformas de ensino garantem a privacidade e proteção dos dados dos alunos? Isaac, eu não confio. Não tem como. O Giancarlo da área de informática aí também pode melhorar. Na verdade, não tem como, porque essas informações, elas podem ser lidas por alguém, né? Eu não sei. Claro que tu não vai facilitar colocando informações tuas nesse ambiente. Mas, de certo modo, para tu fazer um cadastro, tu vai ter que disponibilizar tuas informações. Tá, muito bem. Boa colocação. Pessoal, agora olhando aqui, ó. Na verdade, eu abri aqui, então, aqui está a explicação da unidade 2, certo? Então, nós vamos estar discutindo aqui sobre educação à distância, tá? Vocês observam que nesse nosso encontro nós vamos estar discutindo esses conceitos, tá? Do que vem a ser educação à distância, quais são os ambientes a ser utilizados, a concepção e a legislação sobre EAD. E esse arquivo aqui, ó, eu defini ele como material de apoio à leitura obrigatória. E aproveitando e falando sobre as avaliações, quer dizer, a tendência que os trabalhos que eu vou cobrar de vocês, que vão ser 2, envolvam questões mais voltadas para esses dispositivos aqui, ó. Material de apoio, para esses tópicos, melhor dizendo. Material de apoio e leitura obrigatória e os arquivos disponíveis a serem trabalhadas como aula expositiva. Tanto na unidade 1 e na unidade 2, o conteúdo a ser executado na prova ou no exercício, que depois nós vamos estar melhor afinando, vai ser nesses 2 tópicos aqui principais. Vocês observam que também tem material de apoio complementar, e aqui tem 4, 5 artigos que dificilmente vai ser relatado questões, que vai ser tirado questões envolvido esses artigos aqui, tá? Até porque o que a gente sintetizou nesses artigos aqui está nesse material de apoio ou na aula explicativa, tá? Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Sim. Tá. Sim, professor. Só a sua câmera que está travada ainda. Sim. Minha conexão aqui não está boa, então. Tudo tranquilo. Tá. Não sei se alguém tem um questionamento? Não. Bom, então assim, ó, também, pessoal, nós fizemos assim uma projeção, né, do tempo estimado de aula síncrona e o tempo estimado para as leituras. Então, vocês observam que na unidade 2, né, então nós fizemos eu defini aqui questões de 3 horas, né, que vai envolver, então, essas atividades de vocês, síncronas e assíncronas. E o tempo estimado de 2 horas para que vocês façam, então, as 2 avaliações. Tá? Então, esse então foi um cálculo que a gente fez, assim, uma projeção. Então, somado com o tempo da primeira unidade, a gente finaliza, então, a carga horária, tá? Tudo ok?
Vamos de imediato para um terceiro slide. Dá para tomando café, tomar mate, né, e tirar as dúvidas, né? Bom, vamos lá. Pessoal, nesse terceiro slide aqui, vocês observam o seguinte, ó. Eu trabalhei ele com tópicos e subtópicos. Então, aqui, nós temos 5 tópicos, que vocês conseguem observar. Dentro de cada um desses tópicos, tem os subtópicos. Então, aqui, eu faço, claro, olhando nesse primeiro slide aqui, vai se apavorar a quantidade de conteúdo. Mas depois, observando a forma de como eu projetei, vocês vão identificar, então, que fica mais fácil. No primeiro tópico, que contempla a introdução à EAD, nós podemos definir, então, que é uma modalidade de ensino, onde a mediação didática ocorre por meio de tecnologias, permitindo que os estudantes, então, aprendam em locais e horários flexíveis, certo? Até aqui, tudo tranquilo, né? Então, observe que dentro do tópico 1, educação à distância, nós temos o tópico 1.1, 1.2 e assim sucessivamente. Essa forma, assim, foi como a gente então estruturou a nossa apresentação. Quanto à importância da EAD, e é claro que houve um aumento do acesso à educação com a democratização do conhecimento e as adaptações às necessidades do público-alvo. Isso tudo também potencializado, né, pelo esse período pandêmico, que hoje nós identificamos que 64% das nossas matrículas do curso superior está na modalidade de educação à distância. É bem verdade que para as instituições públicas, esse número é bem menor. Já para as instituições particulares, ela passa aí, chega a 78% das matrículas, tá? E, de certo modo, de qualquer forma, nós entendemos que isso aí, com base do censo de 2023, essas informações do MEC, faz com que a gente também consiga projetar que a tendência é que na próxima vez que forem impressos os dados do MEC, vai aumentar esses alunos da modalidade de educação à distância. Essa é uma tendência, tá? Também há uma tendência que aumente esse número nas instituições públicas, tá? Bom, o número de matrículas, então, a gente coloca ali, pessoal, vocês observam que quando nós finalizamos um tópico, nós tocamos em alguns... sempre nós vamos deixar uma deixa para que a gente, então, faça uma reflexão. E, então, na verdade, o que a gente faz essa reflexão inicialmente é que o número de alunos tem aumentado na modalidade de educação à distância. Quando a gente fala ou passa para o segundo tópico, história ou a evolução da educação à distância, aqui é uma breve história da educação à distância que vai desde os cursos lá por correspondência até as plataformas digitais. A EAD ela foi potencializada na sua evolução muito pelo impacto da tecnologia, especialmente pela internet. Nesse item aqui, 2.1, breve histórico da EAD, eu coloco lá no material de apoio toda uma evolução para nós chegarmos desde aquele primeiro curso por correspondência, chegarmos até hoje, conhecido como a 5ª evolução da educação à distância, ou seja, da primeira até chegar nos dias atuais da 5ª, nós passamos por bons caminhos. E tudo isso está documentado lá no material de apoio Leitura Obrigatória, que é o material então que eu produzi no outro curso, que eu já defini ali, leitura obrigatória, que vocês então devem efetuar uma leitura, tá? Quando a gente fala aqui no item 2.2 que a EAD foi potencializado pela evolução das tecnologias e, acima de tudo, pela qualidade da internet, isso, sem dúvidas, fez com que essa melhoria da internet consiga, ou permita, nos dias atuais, que a gente tem aula síncrona, sem perder sinal. É bem verdade que a minha imagem está travando ali, como o Giancarlo comentou. Ainda nós temos um problema, porque aqui nesse momento tem muitos acessando, eu estou, como comentei com vocês aqui no campus, a internet então ela não é tão boa, mas de certo modo ela melhorou. E agora vejam bem, se nós pegarmos lá em 2000, 2001, 2002, quando era rede de escada, era muito complicado, nós não teríamos condições hoje de ter esses encontros síncronos com a possibilidade de visualizar áudio e trocar vídeo. Agora, nós
vamos falar sobre tecnologias 3G, 3 gerações. Hoje, nós temos a 4ª geração das tecnologias móveis. Ela já é 500 vezes mais rápida do que a 3G. E alguns lugares aqui do Brasil já tem a 5G, que é 1000 vezes mais rápido que a 4G. Nos Estados Unidos, Japão, China, eles já estão começando a desenvolver a tecnologia em 6 gerações, 6G. Há uma projeção para que 2030 a gente já consiga trabalhar nessa tecnologia, e o que eles já estão lá fazendo alguns investimentos para que as redes funcione 3, 4, 5 e 6G, eles já estão nesse período de teste. Acredito que em 2028 já vai ter um teste bem avançado em algum desses países, mas a gente consegue também entender que dessa forma vai melhorar também a nossa comunicação. 2014, aqui no Brasil, para nós foi muito bom, porque quando, à medida em que a Copa do Mundo foi no Brasil, aqueles estados sede, aquela cidade sede, tinha que disponibilizar para os jornalistas a tecnologia 4G. Então, hoje a gente já está caminhando para 5G. Então, isso aí para nós tem sido muito bom, tá? Bom, agora você observa aqui, então, ó, que eu coloco, então, ainda no 2.1, que acho que eu não troquei a numeração ali, ó, que também evoluímos bastante na questão dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, né? Hoje nós utilizamos aqui com o Moodle, né? Mas ele não é o único. Nós já contextualizamos lá na unidade 1, lá no nosso encontro síncrono, que existe outros tantos. Inclusive tem um dos estudantes de vocês aí que é da Unicamp, né, em Campinas, e ela foi a pioneira quando se fala em ambiente virtual de ensino-aprendizagem com o desenvolvimento do Teleduc, né, que foi então o primeiro ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Então hoje também todas as instituições têm o seu ambiente institucional, né? E aí a gente cita o Moodle como o que nós estamos utilizando e também tem ferramentas aí muito boa para fazer essa mediação entre todos os atores envolvidos, né? Aqui, na questão 3.1, na questão da autonomia do estudante, então a gente define que o estudante ele tem o maior controle para o seu processo de aprendizagem, né? Definindo então o seu ritmo e o seu horário, qual é o seu melhor momento de fazer a sua produção. Autonomia não quer dizer não fazer, né? Não estudar, tem que ter um regramento, né? A questão da interatividade, eu utilizo o ambiente virtual de ensino-aprendizagem como uma ferramenta midiática que permite fazer, então, uma comunicação entre colaborador, empreendedor, se eu estou falando isso aí numa questão empresarial ou na questão educacional, envolvendo, então, educador e educando. A questão da flexibilidade é dessa forma também que nós estamos atuando. Observem que os dias de trabalhos e de prova, eu já comentei com vocês, ó, é do dia 21 até o dia 24. Quer dizer, eu vou fazer na segunda-feira, eu vou fazer na terça-feira, dia 22. Quer dizer, vocês têm essa autonomia para escolher qual o melhor horário, tá? E aqui no tópico 3, quando se fala em conceitos, né, e aí eu vou falar sobre a diversidade de materiais, que é uma possibilidade, tanto em reuniões quanto trazendo para a comunidade escolar, que eu tenho possibilidade de inserir vídeos ou gravar vídeos, textos, fazer podcasts. Então, tudo isso, então, de certo modo, são ferramentas que permitem a ser utilizados. Com a questão da avaliação, e aí eu questiono vocês, e aí, para nós fazer uma reflexão, existe a possibilidade de fazer uma avaliação online, atividades, fórum, cruzadinhas, enfim. Por meio de quais tecnologias vocês acham interessantes a gente fazer uma avaliação? Então, esse é o meu primeiro questionamento a vocês com termos de avaliação. O que vocês entendem? Qual é a sugestão de vocês
Que tipo de avaliação eu devo fazer com vocês? Que tipo de ferramenta vocês acham que é pertinente? Professor, eu acho que pela usabilidade, o Google Meet, pelo menos eu, Josimar, do meu ponto de vista, acredito que o Google Meet seja uma ferramenta onde dê para, de forma coletiva e no tempo hábil, a gente conseguir executar a atividade. Boa. Foi o Josimar, né? Isso. Tá, boa, Josimar. Mais alguém? Algum outro colega queira fazer, então, uma fala? Mas qual o tipo da avaliação? Vai ser tipo prova, questionário, jogo? Gostaria de escutar de vocês. Porque, tipo assim, ó, eu já Rafael. tive experiência pelo Kahoot. O Kahoot tu pode fazer em tempo Uhum. real. Se tu fosse fazer uma aula síncrona de uma prova, tipo, é um joguinho, tu consegue já saber quem acertou, quem não acertou, médias, tipo, né? Aí, ou, né, questionários, depende. Eu já fiz, tipo, quando tu faz, por exemplo, uma certificação, tu tem que estar com a câmera ligada, tu faz, tipo, diferente. Então, por isso que eu digo, depende do formato que quer se fazer, né? Uhum. Mais alguém? Então, para fazer as avaliações, pessoal, eu poderia utilizar o Kahoot, né, e fazer uma atividade online, né, assim como, de certo modo, também pedir para que vocês vão todos com as câmeras ligadas e aí a gente dá uma atividade, bloqueia, se fosse num ambiente que bloqueia os sites, para que vocês não consultassem, mas não vai ser o propósito da disciplina, tá? Nós vamos fazer 2 atividades envolvendo, então, as 2 unidades do curso. Uma já está quase pronta, vamos dizer que 90%, depois eu volto lá para o Moodle e mostro para vocês ali o que a gente começou a fazer, mas ela vai ser assíncrona, ou seja, ao dia 24 para finalizar. Só que o detalhe, eu vou abrir já também para entregar no dia 25, mas com peso menor, tá? Com peso menor. A questão da pontualidade, ela vai ser cobrada, tá? Então, eu não consegui fazer até o dia 24. Beleza, vai poder entregar no dia 25, mas vai ter um peso menor. Essas informações eu vou enviar para vocês. Então, abrir a atividade, você já consegue fazer atividade. Assim como sempre estou comunicando vocês à medida de quando eu abro um exercício, tá? Ou um ciclo, um módulo, tá? Então, não se preocupe que não vai ser síncrona, não vai ser pelo Google Meet, não vai ser pelo Kahoot, não vai ser um pedido de câmera ligada, porque eu consigo visualizar todos vocês. Vai ser assíncrona. Vocês vão ter esse tempo aí para fazer. Tudo ok, pessoal? 2 atividades valendo valendo 50% cada atividade, tá? Perfeito. Tá. Bom, aí ali no tópico 4, quando se fala assim, uma diferença em totalmente à distância, híbrido e semipresencial. Totalmente à distância, então o estudante realiza todas as atividades e interações online. Híbrido é quando há uma combinação entre a aula presencial online, permitindo então uma experiência mais integrada. Ou seja, nesse contexto, eu trabalho ela lá presencial e algumas atividades eu posso dar sequência com aulas remotas. Tá? E semipresencial, quando não há um engajamento diretamente, tá? Quando não há um engajamento diretamente, não há uma integração diretamente do conteúdo, tá? Jonatas? Professor, uma sugestão, né, referente às atividades ali que o senhor estava falando ali, teria como colocar um lembrete também para avisar, tipo, aquele que o senhor coloca da aula assíncrona? Jonatas, com certeza, tá? Eu vou fazer da mesma forma, vou mandar um lembrete pelo Moodle e vou mandar lá no e-mail ainda, tá? Maravilha, maravilha. Pode ter certeza, tá? Já está tudo no meu automático aqui. Eu coloco a atividade no Moodle, né?
aviso vocês lá pelo Moodle e ainda mando e-mail, tá? Dizendo que a atividade já está tudo ok, está pronto para vocês. Tá, Jonatas? Eu vou dizer assim também que eu estava conversando com uma colega, com a Núvia, e nós pensávamos em fazer uma das duas atividades que ia ser dissertativa. Depois nós vamos identificar que são 150 alunos. Aí nós pedimos para vocês fazer um artigo, é bem punk para nós fazer as correções e dar o retorno como merece, né? Então a gente vai sintetizar um pouco essas atividades, tá? Conversando com ela, acho que ela, de certo modo, me convenceu em partes e eu e ela também, tá? Então vai ser com essa proposta, assim. Vamos lá. Bom, então aqui, pessoal, tudo tranquilo até então. Quando a gente passa ali pelas vantagens e desvantagens, e aí a gente pode apontar várias vantagens, né? Na modalidade da educação à distância, assim como também tem as desvantagens, né? Como vantagens tem a questão da flexibilidade, da acessibilidade, dos diversos recursos disponíveis para a nossa utilização, a forma de como é possível personalizar a aprendizagem. E podemos também citar com algumas desvantagens a questão assim de não estar frente ao professor, né? Sobre também a questão de muitos não terem conhecimentos de tecnologias, não ter familiaridade com o uso das tecnologias, aí num primeiro momento tem essa dificuldade, né, de utilizar o ambiente, né? Então, também essa dificuldade assim como aponto também como uma desvantagem que não consegue se organizar, não consegue se adequar ao tempo, né? Então, essas são algumas das vantagens e desvantagens que tem na EAD. Bom, alguma dúvida, pessoal, até então? Não, professor, tranquilo. Tudo tranquilo? Tá, O meu único questionamento era se não tem como o senhor abrir para essa atividade para fazer no final de semana já. Porque, tipo, geralmente eu vou, apesar que é feriado segunda-feira, eu vou trabalhar todos os dias. Então, tipo, geralmente tá mais cansado para fazer atividade do que. Rafael, né? Foi o Rafael que Isso. falou? Isso. Tá. Rafael, vamos, então, tua sugestão abrir pelo menos uma, né? Uma atividade então mais cedo. Pelo menos uma, que comece sábado, sei lá, domingo, pelo menos. Tá. Então, a pedido do Rafael, se eu entendi bem, para mim abrir um dia antes do término. Então, dia 23, eu disponibilizo para vocês. É isso, né? Não. Sacanagem, né? Aí é sacanagem pura. Foi o Giancarlo que me sugeriu essa data aí, viu? Eu, por mim, isso, professor. eu tava colocando aqui, vou abrir na sexta-feira e tal, né? O Giancarlo, não, abre no dia 23, fecha no dia 24. Jean Carlos, hein? Não, Rafa, tudo tranquilo, viu? Pessoal, então vou fazer o possível assim, para disponibilizar uma das atividades, então, já na sexta-feira. E da mesma forma, viu, Jonatas e demais colegas, eu encaminho o aviso para vocês, tá? Já está no automático. Professor. Tudo tranquilo? Tudo. Professor. Bom, então, Alex, por último, mas não... Professor? Oi... Aquila. Oi, Aquila. Professor, no caso, será uma primeira atividade antes e uma segunda atividade em uma data depois. Sim, mas o prazo de entrega, Aquila, as duas atividades vai ser no dia 24, tá? Porque nós precisamos finalizar a disciplina, tá? E então eu posso abrir, vamos imaginar que uma na sexta, para fechar no dia 24, que vai cair, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Quinta-feira. Na quinta-feira, e a outra eu posso abrir para tipo dia 21 para também fechar no dia 24, entendeu? Perfeito, professor, tá ótimo. Tá. Então, assim, mesmo que eu abra uma atividade, vamos dizer que nessa quarta-feira, eu não posso estender. Quarta-feira é dia 16, certo?
mesmo que eu abra no dia 16, eu não posso estender o prazo máximo da entrega para o dia 24. Tá? Então, mesmo que eu coloque uma antes, a ideia é que eu poste uma antes, né? Mas que vocês... e a data términa das duas vai ser a mesma. Compreenderam? Alexson, Oi. vou precisar de dar uma saída, cara, que eu tô saindo para trabalhar. Depois eu vejo o vídeo aí. Tá, ok. Thiago, vai ficar faltando esse último slide aqui, ó, que todos os slides têm um áudio explicando, tá? E, na verdade, só vou mostrar para vocês e a gente já está finalizando. Mas perfeito, Thiago. Vai lá e aí depois, se tu achar necessário, eu vou disponibilizar, né, essa gravação lá para vocês, tá? Tá ok. Obrigado. Tá, um abraço, Thiago. Bom, então, pessoal, aqui agora o último tópico e não menos importante, aqui eu coloco um pouco da composição da educação à distância, né, dos cursos aqui no IFAR. Se vocês observarem, pessoal, vou passar rápido, porque todas elas têm um áudio, que eu gravei, tá? Então, estão conseguindo visualizar aqui? Tá, então, o que é educação à distância, as características, os objetivos. Aqui eu falo sobre a evolução da história, os componentes de um sistema de educação à distância, as tecnologias de informação e comunicação a ser utilizados no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, que isso, de certo modo, ela vai contemplar a educação à distância dos dias atuais, em relação ao início, né, da primeira fase da educação à distância no Brasil. Falo também aqui sobre a questão das legislações. Somado a isso, disponibilizei para vocês lá no material de apoio complementar da unidade 2, a legislação da educação à distância de cada estado. Aqui eu comento também sobre a questão do decreto, sobre a questão assim, ó, da fiscalização. Não é simplesmente, eu quero criar uma instituição de ensino na modalidade de educação e criar. Existe um regramento para isso, que aqui eu faço essas colocações. Aqui eu relato que normalmente tem essa estrutura nos cursos à distância. Existe a pessoa da coordenação do núcleo de educação à distância. Aqui nós temos o coordenador de curso, os coordenadores de polo, os coordenadores de tutoria. Na hierarquia, existem dois tipos de professor, que é o professor formador, o professor pesquisador e o professor produtor e o conteudista. Vocês já ouviram falar em conteudista? Existem editais nas instituições que os professores podem se candidatar para desenvolver, para criar um conteúdo sobre determinado assunto. E aí o professor formador ou professor pesquisador podem utilizar esse material porque ele vai se tornar público. Então existe essa classificação de professor conteudista e professor formador. Existe o tutor à distância e o tutor presencial. Esses, então, vocês têm sobre a orientação dos coordenadores de tutoria. Tá? Tudo ok, pessoal? Então, hoje nós temos isso aqui, os coordenadores de núcleo de educação à distância, os coordenadores do EAD, os educadores do polo, os professores. Aqui eu falo sobre algumas ferramentas que podem potencializar esse processo de mediação. E aqui eu coloco os métodos de avaliações. Nota, conceito, parecer descritivo, memorial. E aí eu pergunto para vocês, vocês leram o PPC? No curso de vocês, qual desses métodos aqui de avaliação está definido, está impresso? Nota, conceito, parecer descritivo ou memorial? Ou memorial descritivo? Oi? O chat está dividido. Tem nota, tem conceito. Eu me lembro, é conceito. O Kleber,
Pessoal, é conceito, tá? É conceito. O PPC de vocês contempla, então, o método de avaliação sobre conceito, da letra A até a letra E, tá? Então, então vocês também não leram meu plano de ensino, porque lá no meu plano de ensino também está bem claro lá a pontuação de vocês, tá? Mas é para o conceito, tá? Bom, isso, pessoal, era o que nós tínhamos para a aula de hoje, tá? Eu pergunto, tem alguma dúvida, alguma colocação? Vocês observam que eu sempre coloco também lá um fórum para que vocês façam questionamento. Alguém daqui me mandou alguma mensagem por fórum e eu não respondi? É muito difícil, mas eu acredito que eu tenha respondido todos, mas às vezes são muitos, pode ser que eu tenha passado, né? Enfim, acredito ter respondido todos, tá? Bom, agora é o seguinte, pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Jéssica, sem dúvidas. Pessoal? Até o momento não, professor. Não? Sem dúvidas também, professor. Tá, perfeito. Então nós vamos Aqui fazer assim. Agora é mais... Perdão, para trabalhar. Aqui agora é beleza. mais intensificar na leitura e revisitar essa aula novamente e a anterior para poder ver se realmente está com as dúvidas sanadas 100%, né? Perfeito. Revisionar, praticar. Perfeito. Das atividades está tudo certo. Tá, perfeito, tá? Bom, então vocês não se preocupem que eu vou avisar vocês à medida que estiver disponibilizadas as atividades, tá? E aí... O pessoal está perguntando as atividades, quantas tentativas vão ter, caso seja um questionário, né? Duas tentativas, tá, pessoal? E vai valer a melhor nota, tá? Essa primeira atividade que eu já comecei a fazer, eu já configurei então para 2 atividades, tá? Giancarlo, tem mais alguma questão aí no chat? Não, de dúvida era isso mesmo. Tá. Então, assim, ó, pessoal, eu vou criar um fórum ali também em atividades, caso vocês tenham alguma dúvida referente às atividades, né? E aí vocês podem questionar ali e eu vou estar monitorando, tá? Vou estar monitorando. Então, a partir assim do dia 21 até o dia 24, vou ficar... vocês vão observar que quase que online diretamente, em virtude de dar esse feedback para vocês, caso haja alguma dúvida. Mas, pela primeira atividade, que já estou quase concluindo, eu posso dizer assim que não vai ter dúvidas, porque ela está bem, quer dizer, na minha visão, né? Bem objetiva, bem claro, e aí vocês vão fazer ela aí, acredito que não vão levar 1 hora para fazer, tá? Bom, se não tem mais dúvidas, pessoal, a gente vai encerrando as gravações e a gente já vai se despedindo. Professor? Oi, Aquila. Tem algumas pessoas no chat perguntando onde assistir a aula gravada da semana passada. Eu coloquei lá no... Deixa eu ver onde é que eu coloquei. É lá no Moodle, é tudo no Moodle, tá, pessoal? É tudo no Moodle. Deve ter lá na parte... Deixa eu ver se... Se eu não me engano, é o último link da unidade 1. Sim, eu acho que sim, mas eu vou olhar aqui para ter certeza. Ela tá como primeira aula de alimentação AVA, é o último item, depois do fórum da unidade 1. Eu posso projetar aqui que daí a gente já mostra, tá? Obrigado. Aquele negócio verde lá que ele botou destaque lá em segundo encontro síncrono. Porque assim, ó, pessoal, eu postei lá. Deixa eu aqui. Coloquei no chat aqui o link direto. Colocou, Giancarlo? Obrigado, então. Tá? E eu vou colocar agora, pessoal, no último, essa gravação aqui vai ficar como o último link lá da unidade 2. Vê aqui. Aqui, ó. Primeira aula de ambiente OVA. Visualizaram? Sim? Sim. Tá. Sim, então, professor.
Tá. Agora, essa parte que está em destaque aqui, eu vou tirar de destaque, tá? E vou colocar a unidade 2, que é a que a gente está entrando hoje. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Sim. Posso finalizar a gravação, então, ou tem mais questionamento? Eu? Oi, Jonatas. Com relação às atividades que o senhor falou, o nosso conceito vai ser baseado só nas atividades ou em mais algum item? Como, Jonatas, nesse caso assim, ó, são 150, né? Fica difícil a gente entender, assim, poderíamos até definir lá no plano de ensino a questão da participação em encontros síncronos, a participação dos fóruns que eu tenho conseguido responder ali, vejo que está tendo uma boa aceitação, mas a gente não planejou, né? Lá no plano de ensino eu não coloquei nessa questão da avaliação. Então, como que vai acontecer? Vocês vão fazer 2 atividades, somando as notas das 2 atividades, eu vou classificar ela lá naquelas letras. Por exemplo, acima de 9 é letra A. Tirou 9,1, fica com a letra A. Então, basicamente, as aulas, infelizmente, vai ser quantitativa. Eu não consigo... Tem muita gente para conseguir identificar quem fez, quem não fez, né? Apesar de eu responder, e vocês conseguem observar que eu respondo particular para vocês. Todos que fizeram uma colocação lá no fórum, eu respondo para vocês. Então, eu tenho aqui no meu mapa aqui, e sei da onde que vocês são, sei qual é a formação de vocês, então eu tenho aqui, então por isso que eu respondo vocês assim de forma com as características que vai fazer com que eu lembre de vocês, né? Mas a questão das provas vai ser desse tipo, assim, ó, eu da nota eu vou colocar lá o conceito que vocês, com as notas somadas. Tá, Jonatas? Perfeito. Mais alguém, pessoal? Não? Então, agradeço a participação de todos. Então, a gente vai encerrando esse momento e dizer, então, que estou à disposição de vocês. Surgindo dúvidas, não hesite em me questionar. Vão lá para o fórum, tá? E participe, tá? Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Até a noite. próxima. Boa noite, pessoal. Bom dia, professor.